E a galera, hoje a gente vai falar dos prodígios. Vamos falar bem, vamos falar mal, veremos o que vai acontecer. Eu sou o Matheus Starling, Daniel Figueiredo, aqui pro canal da Starling Academy of Music. Você já sabe o que tem que fazer, né? Quer se inscrever, botar sininho, comentar, compartilhar e seja feliz. Tudo e mais alguma coisa. Então, galera, a gente resolveu fazer esse vídeo falando sobre os músicos que são prodígios, né? Prodígios, eles estão em todas as áreas do conhecimento, da ciência, da arte. E a gente às vezes fica desmotivado, né? Que a gente fica assim, caramba, o cara ali, o Jaco ali com 10 anos, tocando pra caraca, né? A gente tava vendo agora o vídeo do Ryuga, que é um batera japonês. Depois o Daniel, que conhece mais o Ryuga, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a questão toda, tem duas coisas que a gente poderia falar dos prodígios, né? Tem aqueles caras que chegam muito novos, impressionantes, e que ao longo da vida desaparecem, né? E tem os prodígios que realmente continuam e um dia vão fazer algo que vão ficar e vão deixar um legado, né? Aqui a gente está falando de música, então vão deixar um legado na música. É engraçado porque tem umas 2, 3 semanas atrás, não vou citar o nome do camarada, mas eu lembro que mais ou menos quando eu estava entrando na Berklee, o cara estava assim despontando como um guitarrista que tocava aquela onda do Stevie Ray Vaughan. Igual assim, cara, todo mundo comentando. E eu falei, caramba, cadê esse cara, né? Aí fui botar no Google umas 2, 3 semanas, mas o cara completamente sumiu mesmo, né? Desapareceu. E não deu mais em nada, continua com uma carreira de músico, mas perdeu, né, aquele brilho, protagonismo. Porque normalmente o prodígio ele chega emulando bem alguma coisa, né? Porque é aquilo que o Bill Evans fala, que o processo da criação da identidade é um processo de longo prazo, de introspecção. Você não vai chegar com 10 anos, 12 anos, tocando de uma maneira que, caramba, cara, que voz profunda que essa pessoa tem. Até porque a criação de uma identidade, ela não é somente algo musical. A pessoa precisa vivenciar culturalmente, socialmente, muitas coisas para desenvolver isso, né? Estou lendo um livro agora chamado Agilidade Emocional, onde a autora ela fala exatamente da importância de você bater de frente com muitos sentimentos, como, por exemplo, raiva, tristeza, e como isso é importante que as pessoas tenham e elas precisam trabalhar isso e como isso molda o ser humano, né? Então você, para ter uma identidade, você precisa lidar com vários sentimentos. Até a gente sabe que tem muitas pessoas que não lidam com esses sentimentos, conseguem criar uma identidade musical, artística absurda, e aquele negócio dos 27 anos, tem muita gente morre com 27 anos, né? Tem um livro, né? Não sei se você sabe, dos artistas que morrem com 27 anos, né? Por quê? Às vezes você lida com esses sentimentos, você cria uma identidade artística com isso, mas você entra num limbo e que pode te levar exatamente a isso, né? Um processo de depressão, de morte, que essas pessoas que morreram com 27 não foram acidentais as mortes, né? E teve a coincidência de ser 3 com J, né? Quais são? Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix. Tem vários outros, a própria Amy Winehouse, o Kurt Cobain. Sim, são mais recentes. Né? Mas nessa época ficou muito chocante isso, que era 3 ídolos, né? Começava com a letra J, aí começa ninguém achar que é um negócio cabalístico, né? Um negócio de outro planeta, de outro universo. Enfim, então eu gosto muito do que o Bill Evans falou, porque a gente não tem que ter essa cobrança como artista que, bem, cara, olha só, tem um monte de gente com 12, 13, 15, 16 anos que são incríveis e a gente está aqui com nossos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e não temos ainda a nossa exposição, porque é muito mais fácil. É o que o Daniel, a gente estava conversando antes aqui, ele falou assim, poxa, o cara para 10 anos de idade, olha como tá tocando, né? E você fica assim, caramba, tem atenção de todo mundo. Mas ao longo dos anos o cara... Ele perde isso. Já perde aquela... Né, o lance do... Que eu falo, que a gente já falou aqui da vitrine, né? Que ele tem um destaque naquele momento na vitrine, que vai ser olhado de uma maneira, mas a partir vai envelhecendo e vai ser olhado, analisado de uma maneira normal. Ele vai perder esse gancho. Sim. Que outras pessoas têm. Uma pessoa, por exemplo, uma cantora, sei lá, muito bonita, né? Aí ela chama atenção pela beleza. Sim. E naquele momento ela canta bem, aí depois vai ficando, sei lá o quê, aí
não é mais aquela menininha bonitinha e vai perdendo aquilo. Então, por isso que vira e mexe a gente fala a mesma coisa, assim, o conteúdo é que é o importante, é o que vai te manter, né? Você manter na qualidade artística. Essas coisas assim são apenas o plus a mais, eu também gosto de falar que é o malabarismo ali, que chama atenção pela idade, por outras coisas, mas a música, por exemplo, se o cara compôs uma música com 4 anos e ela for uma música boa, aquela música o cara vai fazer shows, bobear o resto da vida com aquela música. Então, o que importa ali é o que ele vai fazer, tirando essa coisa, para ele manter, e principalmente a questão de composição, né? Porque performance é uma coisa muito malabarística, né? Sim. Tá, e daí? Agora já não tem mais, tem 20 anos e tem 70 milhões de pessoas que fazem a mesma coisa. Aí que vem esse lado psicológico, que é muito importante, que eu e o Matheus, a gente explora muito isso. Às vezes as pessoas falam assim, pô, toca aí, toca, mas a gente acha esse lado humano tão importante, né? Antes da música, você tem que ter uma formação, uma cabeça boa para lidar com essas coisas. E isso aí é um problema para o ser humano. Você com 4 anos, todo mundo te endeusando, você é o melhor do mundo, você... Bicho, isso é um problema, chama anúncio, como é que é? Não sei o que, anunciada, desastre anunciado. Desastre anunciada. Acho que é isso mesmo. Eu falei muito já. Mas eu vou te dizer que eu tenho um aluno, ele nem está mais estudando, mas ele foi uma pessoa que teve estourou no início de 2000 e pouco. Ele hoje é mais novo que eu, inclusive. E na época do estouro dele mesmo, eu estava, inclusive, morando nos Estados Unidos. No primeiro dia de aula, eu falei, poxa, cara, eu nem peguei esse teu boom, assim, essa explosão. A gente estava conversando melhor e falou assim, cara, como isso fez mal para ele. Porque ele chegou muito novo, ele foi muito explorado. Sim. E você já é muito novo, que você ainda está numa idade de desenvolvimento humano, desenvolvimento artístico, da questão da sua voz, as pessoas já começam, não... Pô, vai tocar aí 30 shows por mês. E o cara também tá no gás, é novo, tem energia, mas ele perde exatamente esse momento onde que você precisa desenvolver. A gente falou aqui do Ryuga, né? E falou assim, cara, vamos ver o que o Ryuga tá fazendo. A gente viu que o Ryuga sumiu do YouTube. Ryuga é um baterista que, para mim, até hoje, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Porque o vídeo que eu uso como exemplo dele, ele tocando uma música de quase 6 minutos do Chick Corea, que é quem tocou bateria, e ele toca exatamente igual, é o Dave Weckl, que para mim até hoje é um dos melhores bateristas do mundo. Sim. Então ele tinha 10 anos. 10 anos, não lembro. E tocando exatamente. Então ali você tem que ter técnica, você tem que ter resistência motor, né? Resistência física. Tem que ter uma memória violenta, porque ele não estava lendo partitura. Não, e uma munheca swingada, e a né, musicalidade. Então, assim, aquilo ali é um exemplo até hoje para mim. Cara, quase a coisa mais impressionante que você já viu de prodígio. Foi esse, ainda é para mim. Hoje a gente teve o Matheus Bahia hoje em dia. A gente viu que ele está com 18 anos e hoje, provavelmente, assim como o Tony Royster Jr., que é outro baterista maravilhoso, que tem ele com 8 anos, eu acho que a gente viu aqui, né? Não sei, 8, 10. Também uma coisa impressionante, assim. O Tony já tem 20 anos, esse vídeo que a gente viu, né? Mas hoje ele transformou hoje é um grande baterista, mas perdeu essa chamariz de ser pequenininho. Então, a carreira, isso aí, ele perdeu esse valor, né? Você tem uma coisa que foi agregada ali e agora foi tirando. Agora a gente não pode deixar de falar, cara, do Michael Jackson. Eu pensei nele também. Porque eu sempre falo isso, se você estuda a vida do Michael Jackson, um pouquinho, assim, eu não estudei profundamente, mas ele é até muito normal. Pelo que ele passou, um ser humano, no lugar dele, os traumas que ele é, os traumas, abusos, né? E ele era um cara muito explorado, trabalhava com, sei lá, com 7 anos, 5 anos. Então, porra, ninguém, o Michael Jackson é maluco. Eu falei, não, eu acho ele muito normal. Porque a carga que ele pegou, tudo que ele pegou ali, era para ele ser muito maluco. Mas muito mais. Pô, mas ele foi doido pra caramba, né? Foi doido. Mas, o cara vivia num mundo à parte, assim, né? Mas ele viveu num mundo à parte. Entendeu? Ele, desde criança, teve todos aqueles traumas, aquela não sei o quê, trabalhando, não teve infância.
e negócio de irmãos e pai e gravadora. O pai dele castrou ele quimicamente, você sabia disso, Não. cara? Nossa. Castramento químico, pra voz dele nunca mudar, bicho. Doideira isso, né, bicho? Mas ele teve filho? Hã? Ele teve filho. Não, castramento químico, eu não sei detalhes do tipo de castramento que ele libido. teve. Eu não sei, mas eu não sei se ele teve relação sexual, eu acho que ele teve filho através de inseminação. Porque eu acho que o castramento ele diminui a libido, ele não mexe com o órgão. Parece até que ele era meio estranho nessa parte também, mas não é o canal para falar sobre isso. Mas além do Ryuga, então, a gente estava falando do Tony, que não necessariamente. O Ryuga dá tempo ainda, né? O cara ainda está em desenvolvimento, né? Mas acho que um grande problema desse holofote é exatamente o cara não ter tempo para vivenciar, cara, coisas importantes do desenvolvimento artístico. E também tem muito aquilo. As pessoas, às vezes, você começa a entrar num cronograma de shows onde as pessoas querem ver aquilo daquele momento. E você fica preso àquele momento a vida inteira, né? Enquanto as coisas estão andando e você deveria incorporar influências novas. As pessoas, não, eu quero ver aquele menino de 11 anos lá, fazendo aquelas coisas lá. Isso te limita, né? Às vezes, muitas vezes, né? Você lembrou, que eu não tinha me lembrado do Joey Bonamassa. É. Ele é um grande exemplo que começou o Prodígio e que deu certo, né? Deu certo e continuou, provavelmente porque a cabeça dele é boa. Às vezes também tiveram pessoas à volta dele. Mas eu acho que, cara, quando a cabeça é ruim, não é a pessoa que aguenta, não. A pessoa pode ajudar. Eu vejo isso muito, por isso que eu falo muito, eu gosto muito do trabalho que o Matheus faz também. E a gente separa esse tempo aqui nosso para trabalhar a cabeça das pessoas. Porque muita gente perde muita chance por não ter a cabeça no lugar, não ter estrutura emocional, porque o artista vive recebendo elogio, e se o cara não souber lidar com isso, ou elogio, ou crítica, ou situações, né, de altos e baixos, a pessoa você vai perder tudo. Você é um grande talento. Quantos talentos que a gente conhece que se perdeu em drogas? Cara, pessoas milionárias com tudo glam, vendendo milhões de cópias. O que é isso? Problema na cabeça, problema de estrutura emocional. Sim. Que, por isso que a gente fala, antes de você estudar, o mais importante é ter a estrutura emocional para lidar com a vida e com as coisas que vêm. Sim. Então, quando o cara vem e te fala que você é o melhor do mundo, você é Deus, você vai ter estrutura emocional para separar isso. Não, bicho, o cara sente ali, é legal passar esse sentimento para ele, não sei o quê, mas eu não sou isso. Eu não posso me achar isso. E ter esse distanciamento e colocar, né, cada coisa no seu lugar e poder lidar com a vida da melhor maneira possível. Sim. Pô, a gente acabou de não falando aqui. Que isso, ó. O que chegou aqui, ó. Songbook, Matheus Starling, Plays, Daniel Figueiredo. Tá bonito, hein? Todas as músicas do CD, as 10 músicas transcritas em tablatura e partitura, entendeu? Então dá para todos os instrumentos. Tem o que mais aí, ó? Pendrive. Esse pendrive tem os playbacks das músicas MP3 aqui, ó. Esse pendrivezinho, ó. Pum, encaixa ou destaca. E, obviamente, aí o CD. Nas informações você pode adquirir. Então você percebe que ao longo da vida, eu acho que é até mais comum a gente ver prodígios que depois desaparecem, que não continuam, né, escalando da mesma maneira, do que o contrário, eu acho, né? Mas, obviamente, tem muita gente aí, por exemplo, o Keith Jarrett, não sei se você conhece, mas desde novo, né, já mostrava essa genialidade. Aí a gente pode voltar na linha do tempo, Mozart, né? A história do Mozart é bem legal, eu recomendo o livro Pique, que o cara fez um estudo bem interessante dizendo assim que, pô, Mozart, ele era um prodígio, mas o pai dele, cara, praticamente quebrou financeiramente, financiando estudo para ele, assim, pô, tem um cara animal lá não sei onde, o pai dele botava ele no carro naquela época, charrete, sei lá como que viajava, mas como assim o pai investiu, o pai tirou, deixou uma hora que ele parou de trabalhar só para acompanhar o filho, né? Então, assim, nada você percebe que é conquistado de forma grandiosa, é fácil, né? Então, a questão do prodígio é a mesma coisa. Às vezes você percebe que uma criança, ela de início, ela tem muito apoio da família. Normalmente, uma criança com 10 anos tá tocando pra caraca, teve apoio da família. Né? Os pais incentivam. Tem pai que é assim, né, meu irmão? Você vai ter que tocar um negócio, porque eu sou frustrado.
Eu que tenho escola de música, a gente, né, tem escola de música, a gente sabe disso. Eu que tô no operacional do dia a dia, às vezes pinta uns negócios desses assim, não. Minha filha aqui, ó, 6 anos, filho, canta aí. Fala, ó, já toca um monte de coisa, toca piano e tal, e você percebe que já é um incentivo de casa, né? E tem uns que acham, né? Os pais que acham que o filho é um prodígio, mesmo ele não sendo. Eu não estou dando exemplo da escola, não, mas eu lembrei disso, que é um assunto também que é comum acontecer, que a gente falou em outro vídeo, que às vezes a família injeta 1 milhão, vai lançar um disco, um clipe, não sei o quê, e o cara não está pronto, ou o cara não é aquilo tudo. Mas como tem aquela coisa, às vezes, a verba infinita, né? O cheque em branco ali, o cheque assinado em branco. Isso mata o cara. E aí o cara vai ali numa coisa, numa bolha e depois fica em depressão, essas coisas que a gente já está falando. Um cara também legal que a gente conheceu através do nosso amigo Javier, né? É da Berkeley, né? Ele é do... República Dominicana, eu acho, não, né? Colômbia. Ele é da Colômbia. Jesus Molina, quem puder analisar, eu conheci através do Matheus e do Javier, que com 4 anos também já tocava muito, hoje toca absurdamente e está fazendo esse trabalho de manter. Eu, por exemplo, conheci ele já com, não sei quantos anos ele tem hoje. Ele tem 22, 21, Mas ele com 4 anos já apavorava todo mundo lá na Colômbia. É legal, ele é multi-instrumentista, muito ele toca realmente assim, todos os instrumentos toca muito bem e já também saiu daquela curva de só replicar. E você já hoje em dia já percebe que é um artista que tem uma identidade, né? E é engraçado porque ele parece que começou a tocar piano tem uns 5, 6 anos, né? E, tipo, nossa, mano. Ele conversa com você assim e... porque ele tocava saxofone, né? Ele começou com saxofone. Se você não é um prodígio, não fique triste. Porque aí todo mundo quer, puxa, gostaria de ter começado a estudar mais novo. Eu também tive um pouco assim, eu comecei a estudar com 11 anos, 12 anos de um instrumento, mas demorei muito para ter um estudo mais formal. Eu acho que para mim isso, quando eu comecei a ter, eu senti que foi bom para mim. Às vezes eu me arrependo, poderia ter começado a estudar mais novo, eu fui para Berkeley já com 25 anos, 24, 25, lá a faixa etária era 18, 19, 20, eu me sentia um pouco mais velho, mas depois você vê que hoje eu tenho 39, deu tudo certo, né? Uma coisa curiosa, assim, eu fui prodígio em outra área. Nunca parei para pensar nisso. Eu com 8 anos de idade eu fazia projeto arquitetônico. Mas na música eu comecei muito tarde. Eu escutava muita música, tinha coleção de discos, mas comecei a querer fazer música, sei lá, com 17 anos. É mesmo? E tá aquele jeito, fazer a minha música do meu jeito, até pegar no tranco para poder seguir, cara, se bobear, foi lá com uns 20 anos. Isso também é uma coisa legal para falar, que eu sei de uma história, não sei o nome da pessoa, não sei se é verídico, mas eu vou falar porque a gente sabe que tem casos assim. Me disseram que tem um cara que estava tocando com Hermeto Pascoal, que começou a tocar sax com 21 anos de idade. É o Malta, né, não? Será? Ou é o Senise ou o Malta. Sim, eu sei dessa história, é verdade. Isso é muito curioso. Então, esse negócio da pessoa, mas eu não... Até hoje eu não aprendi a tocar, ok? Então, cara, você pode começar a tocar com 50 anos e, de repente, conseguir recuperar o tempo perdido. Essa questão da idade, como a gente falou, é só um detalhezinho a mais ali que chama atenção, que você pode usar a seu favor, mas tem que ter cuidado para não ser uma coisa muito contra. Eu só acho que o problema da idade, muitas vezes, você tem muita responsabilidade na vida, isso te impede de gastar um tempo, e mais bloqueios emocionais e mentais que a gente vai criando ao longo da vida, né? Que a criança, quando começa a estudar, você recebe muito mais rapidamente o novo. Porque a gente vai... Quer ver uma coisa interessante também do livro que eu estava lendo lá? A psicóloga estava falando que a mulher PhD top, dizendo o seguinte, a gente cria vários mapas de caminhos mentais que fazem com que a gente, às vezes, tome medidas equivocadas. A gente tem, assim, recebe uma informação, a gente já prematuramente já dá uma resposta e você, cara, foi uma coisa errada. Mas isso impede que a gente, por exemplo, assim, venha alguém agora e fala assim, gente, olha só, tem um elefante rosa voando aqui no quintal. E todo mundo, caramba, cadê o elefante rosa? É brincadeira. A gente sabe que não existe um elefante rosa que vai voar. Se você chegar aqui para uma criança de 3 anos, gente, tem um elefante rosa, todas as crianças vão ver. Então, assim, esses atalhos são importantes, mas eles também são perigosos. Limitam. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro não se fechar na bolha. Às vezes as pessoas mais velhas, elas acabam já tendo muito pré-julgamentos, muitas
maneiras fechadas de pensar, e isso impossibilita muitas vezes que siga uma carreira artística que tem muita aquela coisa abstrata, emocional. Então é mais isso mesmo. Duas coisinhas só, para não esquecer, eu vou te falar para não esquecer. Uma coisa curiosa, na arte, eu não sei se tem outras áreas, mas na arte é um pouco negligenciada essa questão do trabalho infantil. Você vê muitas crianças com 4 anos fazendo show, né? E tem uma carreira e tudo bem, ele pode, porque ele está tocando, mas é um trabalho. Sim. E a sociedade fala, não, tudo bem, ele está tocando ali, fazendo 20 shows por mês, mas... não, isso não é trabalho infantil, mas é engraçado. É curioso esse desconto que dão, né? E outra coisa, esse cara de Hollywood que eu descobri, a família toda dele é indiana, e só ele entrou nesse negócio de cinema. A família toda assim, pelo amor, o que esse cara fazer com cinema, bicho? Vamos ser médico. É meio que tradição já um indiano ser médico, e ele lá nos Estados Unidos, aí ele... patinho feio da história. Conclusão, hoje o cara que é o que mais ganha dinheiro. Ele fez alguns filmes muito famosos, que eu não me recordo agora. Ele é roteirista, não sei o quê. E perguntaram para ele, o cara ficou assim, cara, como é que acontece isso, cara? Algumas pessoas têm um pico de produtividade. Como é que, cara, eu nunca consegui entender isso, o entrevistador falando com ele. Cara, eu já pensei muito sobre isso. E a tese que ele tem é que você encontra exatamente o que você estava falando. Essa coisa aberta da mente da criança, você vai crescendo, e vai vindo o gabarito travando. Você vai ficando adulto, e vai, não, isso aqui não, elefante rosa não, bicho. Pô, peraí. Mas só que você precisa disso. Então a pessoa, ele acha que o pico de criação, onde você vai encontrar, você vai chegar tudo, e depois você não vai conseguir fazer nada igual, é no momento que você está passando aqui, você encontra o equilíbrio dessas duas forças. Eu achei isso muito legal. Não é uma tese comprovada, mas é uma ideia, né, que pode ser isso, caracterizar muitos picos de criatividade, como é que chama? De retorno, não, de eficiência, né? Sim. Numa pessoa. Mas esse aqui é para acabar só para dizer, não importa o momento que você esteja, você pode criar novos momentos, tá? A carreira artística, ela não tem um padrão fixo, uma fórmula. Então vão ter prodígios que não vão dar em nada, vão ter prodígios que vão dar em alguma coisa, ou em muita coisa, vão ter pessoas que vão começar mais tarde. O que importa é que seja honesto, você corra atrás, que você vivencie os momentos da melhor maneira, tá bom? E cuide da cabeça para não pirar. Outro exemplo interessante é que tem o lado oposto. Tem pessoas com 90 anos que conseguiu se formar para, não sei lá, de advogado. Então, quando você vai ficando também velho, você vai pegando Pô, o cara com... O Roberto Marinho, que fala que criou a Globo com 60 anos, ou coisa assim. Nem sabia. Então tem um outro lado também, você vai assim, e depois você vai pegando de volta aquela coisa. Não, bicho, o cara, em vez de aposentar, o cara criou uma empresa, o cara fez não sei o quê. Isso é curioso, eu acho muito legal também. É o outro lado do prodígio, eu não sei o nome desse negócio. Outro lado da balança. Fica com Deus, galera. Abraço.